Se você entendeu tudo sobre a sua autossabotagem e mesmo assim continua parado, este vídeo é para você, porque existe algo pior do que não saber o que te trava. É saber e continuar obedecendo. A arena começa aqui. Antes de continuar, escute isso com atenção. Se você ficar até o final, algo vai ser exigido de você. Não é simbólico, não é metafórico e não foi feito para ser confortável. Este não é um vídeo para motivar, não é para explicar, é para testar se a consciência que você diz ter realmente mudou algo em você. Nada do que acontece aqui nasce do acaso. Este fogo já foi aceso antes. Talvez você reconheça os rastros deixados pelo conteúdo anterior da forja que se abriu. Se você chegou até aqui sem passar pela forja, ainda assim fique. Você se reconhecerá aqui. O mito nos mostrou que a autossabotagem não é o erro que você comete, mas sim o acordo silencioso que você mantém consigo mesmo. E a arena é o lugar onde esse acordo começa a ranger. Você não está aqui porque falhou. Está aqui porque algo em você já não aceita mais funcionar no automático. Mas cuidado, existe uma armadilha logo no início, e ela pega justamente os mais atentos. A armadilha de achar que a arena é sobre fazer mais, ser mais forte, ser mais disciplinado. A arena é sobre não fazer o que sempre faz quando o desconforto aparece. É aqui que os ecos do Tártaro começam a ficar audíveis. Eles não gritam, eles não sabotam de forma óbvia, eles sussurram frases razoáveis. Frases como, depois você vê isso, agora não é o momento, você já evoluiu muito, não precisa ir tão fundo. Esses ecos não querem te destruir, eles querem manter tudo como está, com aparência de consciência. E é por isso que este vídeo é formado por diferentes camadas. E cada camada remove uma ilusão, cada parte retira uma máscara, até que no final a arena não vai mais aceitar a observação passiva. E se você ficar, vai saber exatamente o que ela espera. Por enquanto, entenda isto, você não entra na arena para guerrear, você entra para não fugir. E tudo começa com as máscaras, aquelas versões que utilizamos para encarar o mundo externo. Existe uma que raramente é vista como problema pela maioria das pessoas, a máscara do intelecto que observa. Aqui mora o perfeccionista e o precavido. Ela é elegante, ela é convincente e mantém mais pessoas presas no labirinto do que o medo jamais conseguiu. Algo já te deixou desconfortável? Respira. Fica. A arena só começou. Essa máscara que quase nunca é questionada, porque à primeira vista ela parece virtude, ela fala com clareza, ela argumenta bem, ela entende rápido, ela conecta ideias, mitos, conceitos, padrões psicológicos, e exatamente por isso ela passa despercebida. Jung dizia que o ego não é quem somos, mas como aprendemos a nos defender do mundo. A máscara do intelecto nasce cedo em pessoas que precisaram entender antes de sentir, pensar antes de reagir, analisar antes de se expor. Porque em algum momento da vida, ser inteligente não foi uma escolha, foi sobrevivência. Você aprendeu que sentir demais custava caro, que agir sem prever consequências trazia risco, que confiar no impulso podia gerar dor, rejeição ou caos. Então a mente protetora assumiu o comando, e ela fez um excelente trabalho. O problema é que ela não largou o posto quando o perigo passou. Hoje, essa mesma inteligência que um dia te protegeu se transformou no principal mecanismo de autossabotagem, não porque ela erra, mas porque ela não sabe quando parar. A máscara do intelecto não diz não vá, ela diz vamos entender melhor antes. Ela não bloqueia, ela adia, e adiar quando repetido se torna um estilo de vida. Você analisa o cenário, depois analisa de novo,
depois percebe mais nuances, depois enxerga contradições, depois encontra complexidade onde antes havia apenas um passo simples. Tudo parece responsável, maduro, racional, mas o corpo não se move e o labirinto agradece. Aqui está o ponto central que quase ninguém percebe. Autossabotagem intelectual não parece sabotagem, parece consciência elevada. É por isso que ela é tão perigosa. Porque enquanto o medo paralisa e se denuncia, o intelecto cria uma narrativa sofisticada para a inércia. E os ecos do Tártaro sabem disso. Eles não surgem como ataque direto, eles surgem como pensamentos elegantes. Você já sabe disso. Não é tão simples assim. Agir agora seria impulsivo. É melhor amadurecer mais. Esses ecos não são externos. Eles ecoam de sombras antigas. Sombras que Jung chamava de conteúdos não integrados. Partes suas que aprenderam que agir tinha um custo emocional alto demais. Então a mente aprendeu a vencer sem lutar. Simplesmente não entrando na arena da vida. Dédalo representa exatamente isso, não o erro infantil, mas a genialidade que se fecha sobre si mesma. Ele constrói o labirinto com tanta perfeição. Cada corredor tem lógica, cada curva tem razão, cada parede tem justificativa. Nada ali é aleatório, e justamente por isso, ninguém sai sozinho. O arquiteto se torna prisioneiro da própria inteligência. E aqui está o espelho desconfortável. Você não está travado porque não sabe o suficiente. Está travado porque sabe demais e vive disso. Saber virou identidade, compreender virou território seguro, observar virou substituto de viver. E perceba como isso se manifesta no cotidiano. Você entende por que procrastina, entende suas feridas, entende seu padrão familiar, entende seu trauma, entende até sua autossabotagem. Mas a vida concreta, aquela que exige exposição, erro e perda, continua suspensa. Não por ignorância, mas por excesso de lucidez sem entrega. Aqui entra a sua arena, não pedindo que você pense menos, mas exigindo que você pare de usar o pensamento como escudo, porque insight sem risco é apenas conforto intelectual. E isso precisa ficar claro agora, antes de avançarmos. A arena não vai te pedir menos consciência, vai te pedir menos refúgio na consciência. Se isso te incomoda, ótimo. Esse incômodo não é ameaça, é fratura, é o momento em que a máscara começa a rachar. E ainda há outras máscaras, algumas mais silenciosas, outras mais socialmente elogiadas, todas igualmente eficazes em manter o labirinto funcionando. Agora, vamos conhecer uma outra, igualmente aceita. A máscara que se disfarça de maturidade, responsabilidade e força. Aquela que diz, alguém precisa sustentar tudo, mesmo que isso custe a própria vida interna. Fique. A arena está começando a apertar onde dói de verdade. Essa máscara é aquela que nunca se apresenta como problema. Ela é elogiada desde cedo, confiada, responsável, madura demais para a própria idade. Essa é a máscara do sustentador, daquele que sustenta pessoas, sustenta ambientes, sustenta expectativas, sustenta silêncios que não foram criados por ele, mas que alguém precisava carregar. Essa máscara não grita, não entra em colapso, não se desorganiza, ela apenas aguenta. E exatamente por isso, ela se torna uma das formas mais profundas de autossabotagem. Jung observava que muitas pessoas socialmente admiradas escondem sombras igualmente intensas. Quanto mais rígida a persona, mais comprimida a sombra. E o sustentador é o exemplo perfeito disso. Ele aprende cedo que ser necessário é mais seguro do que ser verdadeiro. Em algum ponto da vida, você entendeu que, se você não segurar, tudo cai. Se você não organizar, vira caos.
Se você não pensar por todos, alguém se machuca. E isso pode até ter sido verdade um dia. Mas o problema da máscara não é a origem, é a permanência. O sustentador cresce acreditando que viver para si é irresponsável, que desejar mais é egoísmo, que mover-se em direção ao próprio impulso é um risco para o sistema inteiro. Então, ele faz um pacto silencioso com o labirinto. Eu fico aqui, contanto que nada desmorone, e o labirinto aceita. Porque a verdade é que ninguém constrói prisões melhores do que aqueles que sabem sustentar estruturas. Aqui a autossabotagem não aparece como medo, aparece como dever. Você não deixa de agir porque não consegue. Você deixa de agir porque não é o momento, porque tem gente que depende de você, porque agora não dá. E perceba como isso é sofisticado. Qualquer tentativa de mudança soa como abandono. Qualquer desejo pessoal soa como traição. Qualquer movimento interno vira culpa antecipada. Os ecos do Tártaro, nesse ponto, já não precisam gritar. Eles sussurram com a voz da maturidade. Depois, quando tudo estiver resolvido, agora não é prioridade. Seja forte e você obedece. Não por fraqueza, mas por lealdade a um papel que te manteve de pé quando tudo poderia ter caído. Só que aqui está a verdade, que quase ninguém tem coragem de dizer. Ser o pilar não é o mesmo que estar vivo. O sustentador se torna tão funcional que desaparece. Ele é visto, respeitado, consultado, mas raramente é tocado. Porque tocar exigiria que alguém percebesse o custo. E o custo é sempre o mesmo. A vida interna vai ficando para depois. O impulso vai sendo adiado. A espontaneidade vira lembrança. O desejo vira teoria. Externamente, tudo funciona. Internamente, algo apodrece em silêncio. Essa é a fase em que a autossabotagem já não parece sabotagem nenhuma. Ela parece caráter. E esse é o ponto mais perigoso do labirinto, porque sair daqui não exige coragem explosiva. Exige algo mais difícil, permitir que algo fique mal sustentado. Permitir que alguém se frustre. Permitir que o sistema não esteja perfeitamente equilibrado. Permitir que você não seja indispensável o tempo todo, isso assusta mais do que falhar. Porque o sustentador construiu sua identidade inteira em torno de ser necessário. Se ele solta, quem ele é? No mito, o labirinto não existe apenas para prender o monstro. Ele existe para manter a ordem do reino. O Minotauro é o caos que precisa ser contido para que tudo continue funcionando. Mas Jung nos lembra, o que é reprimido não desaparece. Ele se reorganiza na sombra. A sombra do sustentador é a exaustão crônica. É a irritação sem causa clara. É a vontade súbita de sumir. É o ressentimento disfarçado de cansaço. Não porque você seja ingrato, mas porque algo em você quer viver e foi colocado em espera indefinida. Aqui, a arena começa a ficar mais séria. Porque não estamos falando de decisões grandiosas. Estamos falando de microdeserções internas. Toda vez que você sente vontade de dizer algo e engole. Toda vez que você sabe o que quer e posterga. Toda vez que você se cala para manter a harmonia. Nada disso parece grande, mas repetido constrói paredes. E o labirinto não precisa ser dramático. Ele só precisa ser confortável o suficiente para não ser questionado. Se você está se reconhecendo aqui, não saia agora. Não porque há uma solução milagrosa adiante, mas porque ainda há outra máscara. Uma ainda mais invisível. Uma que se esconde atrás da palavra liberdade. A máscara que diz, eu posso sair quando quiser, e justamente por isso, nunca sai. Fique. A arena ainda não pediu nada de você, mas está mapeando exatamente onde o labirinto te segura. Existe uma máscara que parece o oposto de todas as anteriores.
Ela não se apresenta como medo, não se apresenta como dever, não se apresenta como rigidez, ela se apresenta como liberdade. É a máscara de quem diz: eu não estou preso, eu escolho não ir, quando eu quiser, eu mudo. Essa máscara é uma das mais difíceis de desmontar, porque ela conversa diretamente com o ego moderno. Ela soa consciente, soa madura, soa desapegada. Mas no fundo, ela sustenta uma das formas mais elegantes de autossabotagem. Jung alertava que o ego adora se disfarçar de consciência ampliada. Quando a sombra começa a ameaçar a estrutura, o ego não reage com negação bruta. Ele reage com sofisticação. E a máscara do livre nasce exatamente aí. Ela surge quando você percebe o labirinto, mas se recusa a atravessar a saída. Você já entende seus padrões, já reconhece seus mecanismos, já consegue explicar suas travas. E isso cria uma sensação enganosa de movimento interno. Você pensa, reflete, analisa, nomeia, mas não sai. Porque agora o labirinto mudou de função. Antes, ele te protegia do mundo. Agora ele te protege do compromisso. A frase central dessa máscara é simples e poderosa: eu posso sair quando quiser. E é exatamente por isso que você não sai. Enquanto a saída é uma possibilidade teórica, você não precisa lidar com a perda. Você não precisa enfrentar o impacto real de uma escolha. Você não precisa sustentar as consequências. Você permanece no campo do ainda. E o ainda é o lugar preferido do ego. Enquanto você ainda não decidiu, a vida não pode te julgar. Enquanto você ainda está avaliando, ninguém pode te medir. Enquanto você ainda está se preparando, você ainda é potencial. A máscara do livre protege a identidade do não limitado. Mas toda liberdade que nunca se concretiza vira prisão. Os ecos do Tártaro aqui não falam com culpa nem com medo. Eles falam com charme intelectual. Não se precipite. Espere mais clareza. Não se amarre. Você não precisa provar nada. E tudo isso parece verdade. Mas repare no efeito acumulado. Os dias passam. As decisões ficam em suspensão. A vida vira um campo de possibilidades não vividas e algo começa a acontecer no fundo. Uma inquietação sem nome, uma irritação difusa, uma sensação de estar assistindo a própria vida de fora. Você não se sente preso, mas também não se sente presente. Essa é a armadilha. O labirinto mais eficiente não é o que impede a saída, é o que faz a saída parecer opcional. No mito, Dédalo cria algo tão complexo que a própria noção de dentro e fora se confunde. Você não sabe mais se está preso ou apenas caminhando. A máscara do livre faz o mesmo. Ela transforma adiamento em escolha consciente, paralisação em neutralidade, medo de perder em desapego filosófico. Mas Jung foi claro em algo que raramente é dito: a individuação exige limite. Você só se torna alguém quando aceita não ser tudo, porque enquanto tudo é possível, nada é real. E aqui existe uma dor que quase ninguém admite. Escolher dói não só porque algo pode dar errado. Escolher dói porque você precisa abandonar versões de si mesmo. Quando você decide, aquele que não voou morre, o gênio que ainda poderia morre. A narrativa elegante do se eu quisesse, eu faria morre, e essa morte simbólica assusta mais do que o fracasso. Por isso a máscara do livre é tão sedutora. Ela permite que você preserve todas as versões de si, desde que nenhuma se encarne. Mas viver exige encarnação, e o labirinto odeia isso, porque o corpo no mundo, em ação, em erro, em exposição, desmonta qualquer arquitetura mental. Se você está se sentindo desconfortável agora, fique atento. Esse desconforto não é ameaça, é fricção com a verdade. Você não está esperando o momento certo. Você está evitando o momento irreversível.
E aqui está um ponto importante para a arena. A arena não é o lugar do impulso cego. Também não é o lugar da reflexão infinita. Ela é o lugar do gesto sustentado. Mas antes de qualquer gesto, algo precisa cair. A fantasia de controle total. A fantasia de liberdade sem custo. A fantasia de que você pode viver sem perder nada. Agora, não vamos mais falar de máscaras. Vamos falar do que acontece quando todas elas começam a rachar ao mesmo tempo. E aí, sim, a arena vai se revelar. Fique até o final. Não porque haverá uma recompensa emocional, mas porque o desafio que vem não funciona para quem entra distraído. A arena não pede intensidade, ela pede presença. E isso muda tudo. Existe um momento específico em que o labirinto começa a ruir. Não é quando você o entende completamente. Não é quando você se sente motivado. Não é quando a coragem aparece. É quando as máscaras entram em conflito entre si. Até aqui, cada máscara te protegia de um tipo de dor. A máscara do precavido te protegia do erro. A máscara do perfeccionista te protegia da imperfeição. A máscara do sustentador te protegia do desejo. A máscara do livre te protegia do compromisso. Separadas, elas parecem coerentes. Juntas, elas entram em curto. Porque chega um ponto em que você não consegue mais sustentar todas ao mesmo tempo. Você se diz livre, mas se sente preso. Você se diz responsável, mas se sente drenado. Você se diz preparado, mas nunca pronto. Você se diz consciente, mas continua parado. E é aí que algo quebra, não de forma dramática, de forma silenciosa. Nesse momento, uma frase deixa de funcionar, uma justificativa perde força, um adiamento soa vazio, os ecos do tártaro continuam falando, mas agora algo em você não obedece automaticamente. Depois, não agora, mais um pouco, essas frases ainda surgem, mas não convencem. É aqui que começa a arena de verdade. A arena não começa quando você age. Ela começa quando você para de fugir internamente. Jung dizia que a sombra não integrada não desaparece. Ela assume o controle. E é por isso que a arena não é sobre eliminar o medo. Ela é sobre agir sem negociar com ele. O que mantém o labirinto de pé não é o medo em si. É a negociação constante com ele. Só mais um ajuste. Só mais uma certeza. Só mais um sinal. A arena corta essa conversa, não com violência, mas com clareza operacional. E agora, atenção total, porque o que vem a seguir não é simbólico. É prático, mas não no sentido raso. Este desafio não é para te transformar, não é para te otimizar. E ele existe para expor a autossabotagem em tempo real. Durante 7 dias, você vai operar sob uma única regra. Nenhuma decisão pode ser adiada sem nomear claramente a máscara que está falando. Nada de enfrentar tudo, nada de mudar a vida inteira, nada de grandes promessas. A arena trabalha com confronto pequeno, repetido e consciente. Sempre que surgir um adiamento, uma tarefa evitada, uma conversa postergada, um passo simples que você empurra, você para por alguns segundos e nomeia internamente. Isso é o precavido tentando me proteger do erro. Isso é o perfeccionista exigindo uma versão impossível. Isso é o responsável anulando um desejo legítimo. Isso é o livre fingindo que escolher não tem custo. Você não discute com a máscara. Você não a combate, você não tenta vencê-la. Você apenas diz, internamente com firmeza, eu vejo você. E então faz a menor ação possível, imperfeita e concreta, na direção oposta ao adiamento. Pode ser algo simples como enviar a mensagem sem lapidar demais, iniciar a tarefa por 5 minutos, dar um posicionamento claro, mesmo incompleto, encerrar uma análise e escolher.
Isso pode te parecer pequeno, mas, acredite, não é. Porque o labirinto não cai com grandes atos heróicos. Ele cai quando você para de alimentá-lo nos micromomentos. Cada vez que você age sem esperar concordância interna, uma parede perde sustentação. E aqui está o ponto que quase ninguém ensina. A clareza vem depois da ação, não antes. Esperar clareza para agir é apenas mais uma forma refinada de autossabotagem. A Arena inverte isso. Ela diz, haja pequeno, haja imperfeito, haja presente, e sustente o desconforto sem correr de volta para a mente. Você vai perceber algo curioso nesses 7 dias. O medo não some, mas ele enfraquece. As máscaras continuam aparecendo, mas perdem autoridade. E aos poucos, você começa a sentir algo raro, peso diminuindo. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de carregar versões não vividas de si mesmo. Se você chegou até aqui, não trate isso como mais um insight bonito. Comente com uma única palavra que represente a máscara que você mais reconheceu em si, não para se expor, mas para tornar consciente. E se este vídeo fez sentido, curta. Não como apoio ao canal apenas, mas como um gesto simbólico de reconhecimento interno. Inscreva-se na Oficina de Titãs. Aqui a forja mostra o que é necessário, mas é na arena que o labirinto começa a cair. E lembre-se, você não está atrasado, você não está quebrado, você não perdeu o momento, você apenas construiu um sistema para sobreviver. E agora, talvez pela primeira vez, você está aprendendo a não construir de novo. Outras forjas virão. A cada semana, um mito ou um guardião se ergue, e uma parede é derrubada, até o próximo fogo.